Tarde com Tadeu Soares. Iniciamos o Show da Tarde. Sou Valneide Machado Almeida, esteticista e terapeuta. Hoje a gente vai falar sobre saúde. Estamos com uma pessoa referência nessa área. Seja bem-vindo ao Show da Tarde, Dr. Victor Rossetti. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui e por poder compartilhar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre obesidade, sobre o tratamento dessa doença que aflige muitas pessoas e certamente quem está nos ouvindo aí deve ou sofrer dessa doença ou conhecer alguém que está lutando contra ela, e a gente vai tentar desvendar um pouquinho, falar sobre isso e como poder vencer essa doença. Me conta um pouquinho, porque muitas vezes a pessoa vai no médico, passa por vários exames, faz dieta, emagrece e volta a engordar. Conta um pouquinho mais sobre a obesidade e por que as pessoas voltam a engordar, doutor? Conta aí para nós, doutor Vitor. A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. O que significa? Ela depende de fatores genéticos, fatores ambientais, comportamentais. Não é simplesmente a falta de vontade de uma pessoa em emagrecer, o que muita gente acaba julgando e quem está acima do peso acha que acaba se sentindo culpado, mas não, é uma doença e deve ser tratada dessa maneira, com um acompanhamento médico, multidisciplinar, apontando para todos os focos que podem desencadear essa doença, a obesidade. E hoje, os tratamentos que mais estão assim em alta, conta aí para nós também. Como a obesidade é uma doença multifatorial, não existe um único e melhor tratamento. Existem várias modalidades de tratamento. A gente tem as medicações tradicionais, os comprimidos, a gente teve uma revolução recente com o uso das canetinhas que melhoraram muito o tratamento da obesidade, foi uma ferramenta a mais para a gente utilizar. A gente tem o tratamento endoscópico, que é uma técnica nova por endoscopia, onde a gente consegue promover a redução do estômago controlando a saciedade, sem fazer nenhum tipo de cirurgia. E para os casos mais graves ou com os pacientes mais complexos, a cirurgia bariátrica, que continua sendo o tratamento mais potente e mais duradouro no controle da obesidade e de toda a síndrome metabólica. Mas sempre começa o quê? Com aquela avaliação e com uma dieta? Quando você está com obesidade, conta aí para nós. O pilar fundamental de qualquer tratamento para a pessoa que está acima do peso, com sobrepeso, obesidade, faz parte a mudança de estilo de vida. Então esse é o nosso pilar fundamental. Não existe nenhum outro tratamento que vá substituir a mudança de estilo de vida. E isso eu falo, controle da alimentação, suplementação adequada e atividade física adequada. Esse é o pilar fundamental. Depois, além disso, a gente deve instituir as terapias de acordo com cada perfil de paciente. Por exemplo, alguém que tem alguns quilos acima pode ser muito beneficiado pelas canetinhas. Esse é um tratamento que funciona e funciona muito bem. Já uma pessoa que tem que ganha peso, perde peso, ganha peso, fica sempre no efeito sanfona, talvez essa pessoa precise mudar a estrutura do seu organismo. Um procedimento de gastroplastia endoscópica, por exemplo, é um procedimento super simples, de alta tecnologia, onde o paciente consegue evitar um pouco desse efeito sanfona. Já para os casos mais graves, com doenças associadas, a cirurgia bariátrica é o método mais potente, mais duradouro e o que mais consegue controlar doenças associadas, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, até mesmo problemas articulares, tá? Podem ser resolvidos, podem ser tratados com a perda de peso duradoura que uma cirurgia promove. Quando eu fiz nutrição, o pessoal dizia que tem uma medida que a gente faz no abdômen para risco de quê? De cardíaco, né? Sim. Então, existe isso ainda dentro da parte médica? Vocês fazem essa avaliação, além do IMC, vocês fazem essa medida? Sim, a avaliação das medidas corporais faz parte para a gente poder fazer um diagnóstico de obesidade. A gente acaba simplificando o diagnóstico de obesidade pelo IMC, mas isso tem mudado. A gente pode utilizar diversos outros critérios para deixar esse diagnóstico dessa doença mais preciso. Então, o IMC, que é uma conta que a gente faz entre peso e altura, é uma das medidas principais que a gente tem, é um primeiro grande filtro. A medida da cintura abdominal, ela também é um grande filtro. Vários marcadores cardiológicos, como você mesmo citou, utilizam a medida da cintura abdominal
como fator de risco cardíaco. Então, quem tem a cintura abdominal maior acaba tendo risco cardíaco de ter infarto, derrame, AVC maior, como também outras medidas. Então, hoje a gente tem mudado um pouquinho esse diagnóstico de obesidade só pelo IMC e tem considerado outros termos. Também, por exemplo, a concentração de gordura abdominal. A gente pode ver isso por um exame chamado DEXA, uma densitometria corporal total, como uma densitometria óssea, só que mais completa, por uma avaliação com um nutricionista, de avaliação de pregas cutâneas e até mesmo pela bioimpedância, também um exame onde a gente pode avaliar a concentração de gordura abdominal. Então, vários critérios podem ser usados para definir um paciente com obesidade e, a partir desse diagnóstico, merece uma avaliação específica e um tratamento adequado. É interessante, eu fui no pediatra com meu neto e uma das coisas que o pediatra falou assim, mudança de hábito dos pais, porque através dos pais os filhos se tornam saudáveis. Eu gostaria de saber, com essa loucura, né, do dia a dia, as mães, e às vezes tem que fazer várias coisas, acabam o quê, gente? Fazendo a alimentação mais rápida e às vezes não é a alimentação mais saudável para a criança. E a preocupação é que aumentou demais, né, as pessoas, já crianças com obesidade, né, doutor? Sim, a obesidade é uma verdadeira pandemia. A gente tem mais da metade da população mundial está acima do peso e muitas vezes é negligenciado esse tratamento e esse diagnóstico. A doença começa já na infância. Então, os pais são os exemplos para os filhos onde eles vão se espelhar. Então, se na casa dos pais a alimentação não é controlada, eles não fazem atividade física, entra muita besteira, muito que a gente chama de junk food, né? Aquela comida pronta, rápida, preparada, bolachas. Essa criança vai acabar criando um hábito alimentar errado, criando um hábito de atividade física falho, e isso vai fazer com que essa criança acabe desenvolvendo mais precocemente obesidade ou sobrepeso. E depois fica muito mais difícil lá na frente dela conseguir mudar os hábitos. Então é muito importante, você pai, você mãe que está me ouvindo agora, é muito importante, se você não conseguiu mudar por você, mude pelo seu filho. É muito importante ele ver e se espelhar em você, com uma dieta saudável, com prática de atividade física. E uma coisa, um adendo aqui que eu vou acabar aproveitando a oportunidade. Claro. É muito comum as pessoas falarem que não tem tempo. Ele não tem tempo, é eu já verdade. trabalho, eu estudo, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo porque eu não tenho tempo. E eu vi uma vez de um grande professor meu que quando a gente fala que a gente não tem tempo de cuidar da gente, na verdade a gente não tem a prioridade em cuidar da nossa saúde. E nada mais importante do que a nossa saúde, de priorizar a nossa saúde para que a gente possa estar bem para os nossos próximos, para os nossos filhos. É verdade, porque quando a gente está bem, né, a nossa saúde, tudo ao nosso redor fica bem, né? Porque a estrutura, às vezes, da família é os pais, né? E a gente tem, como foi falado mesmo, né? A gente tem que dar o exemplo. E uma das coisas que está todo mundo, porque a caneta chegou com tudo, e a caneta, e também tem que ter o cuidado, né, doutor? Porque muita gente usando caneta, e às vezes essas canetas não são as ideais, porque muitas vezes compram baratas e acabam causando mortes. Eu já vi muita gente aí falando de morte por conta das canetas. Conta um pouquinho para nós, qual a tua a visão sobre esse produto e o quanto que é necessário também ter o auxílio médico na hora de estar fazendo o uso dessas canetas. Acho que a gente está na era da internet, do chat GPT, das inteligências artificiais, e todo mundo está deixando de utilizar um aconselhamento e um acompanhamento médico, nutricional, e utilizando somente a IA. Acho que a IA veio para ajudar a gente, para poder auxiliar num tratamento, sim, mas o acompanhamento de um profissional é indispensável, principalmente se tratando de uma doença crônica e multifatorial. O uso das medicações que vêm de fora, sem ser as medicações legalizadas aqui no Brasil, é um grande risco sanitário. Primeiro porque a gente não sabe exatamente o que é aquela medicação. Ela até pode fazer efeito, mas a gente não sabe se tem mistura, se ela está contaminada ou não. A gente não sabe se a dose delas está correta ou não. Então isso é um grande risco. A pessoa que acaba utilizando uma medicação porque veio mais barata, ela está colocando a vida dela em risco. Ela está injetando alguma coisa no corpo dela que ela não sabe o que é. Então é um grande risco sanitário. E fazer o acompanhamento sozinho também é um grande risco. Então, a recomendação de qualquer sociedade médica, de nutricionista, de educador físico, é que sempre faça o tratamento de uma doença com um acompanhamento profissional. Você até pode utilizar a IA para te ajudar, para
ajudar a refinar algum tratamento, tirar alguma dúvida, mas o acompanhamento multiprofissional com equipe especializada é indispensável. E a medicação sempre de qualidade. Procure sempre medicação com referência. Então, comprar medicação mais barata pode sair mais caro do que você pensa no final das contas. É verdade, né? Quando você vai num profissional e você faz um acompanhamento, né, multidisciplinar, por quê, gente? A obesidade tem que trabalhar às vezes a mente, o corpo, né, com o personal, com o nutri, com o médico que vai estar te auxiliando e tomando a medicação correta, porque a gente não sabe, né, como ele explicou, as doses certas que tem nessas canetas e a gente tem que cuidar do quê? Da nossa saúde. Eu gostaria que você também deixasse aqui para a gente algumas dicas importantes aí, né, no controle da obesidade. Primeiro passo fundamental, mudança de estilo de vida. Ninguém vai conseguir ficar magro, independente da canetinha que utilizar, se durante o tratamento da obesidade não entender que precisa fazer atividade física de maneira regular, que precisa ter um controle alimentar bem mais rigoroso e às vezes a alimentação vai parecer um pouco insonsa, um pouco repetitiva, mas a alimentação tem que nutrir o corpo. A alma a gente tem que nutrir de outras maneiras, nem sempre com alimentação. Alguns momentos de confraternização, ok, mas não pode ser sempre. E sempre procure acompanhamento médico de uma equipe multidisciplinar. Isso vai ajudar o teu processo de emagrecimento e mais do que isso, a gente vai ajudar você a não ter o reganho de peso, que é muito difícil emagrecer, mas mais difícil ainda é manter a perda de peso. E o corpo tende a se adaptar, ele é teimoso, ele tende a se adaptar e querer voltar ao peso original, querer voltar a ganhar aqueles quilinhos extras. Então a gente tem estratégias para fazer com que o paciente consiga, depois de emagrecer, estabilizar no peso, mas depende de acompanhamento. A gente gostaria que deixasse aqui com a gente as redes sociais. Bom, quem quiser ouvir um pouquinho mais, todo dia eu posto conteúdo nas minhas redes sociais sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre bem-estar. Então pode me acompanhar, é o @drvictorrossetti. Estou nas principais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X e no YouTube também. Agradecemos demais a tua participação aqui no Show da Tarde. Foi incrível a tua participação, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. E voltamos logo em seguida com outra entrevista. Aguardem aí. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.